Na noite de Natal de 1971, um avião comercial atravessava uma tempestade sobre o Peru. Lá embaixo, a floresta parecia um tapete infinito, bonito de longe, mortal de perto. Dentro do avião, uma adolescente de 17 anos apertava o cinto e tentava ignorar a turbulência. Ela não sabia, mas estava prestes a viver uma das histórias de sobrevivência mais improváveis já registradas. Um clarão rasgou a cabine. O som foi seco, brutal. Então veio o impossível. O avião começou a se desfazer no ar, como se alguém tivesse arrancado a estrutura com as próprias mãos. O que acontece quando você cai de milhares de metros de altura e acorda sozinha no meio da selva, sem comida, sem mapa, sem saber onde está, ferida, atordoada e com uma certeza que cresce a cada minuto? Ninguém está vindo. O nome dela é Juliane Köpsich, mais tarde conhecida como Juliane Diller. Em 24 de dezembro de 1971, ela embarcou com a mãe em um voo doméstico no Peru, planejando passar o Natal em família. Era um voo normal, lotado, rotina. Nada que parecesse um presságio. Só que aquela noite tinha uma tempestade violenta no caminho. A aeronave entrou em áreas de turbulência intensa. Passageiros ficaram tensos. Alguns rezavam, outros tentavam dormir. Juliane, jovem demais para medir o risco real, apenas esperava que tudo acabasse logo. Até que aconteceu. Um evento rápido, destrutivo e difícil de processar até hoje. A aeronave foi atingida no meio da tempestade e começou a se desintegrar ainda no ar. O que veio depois não foi um pouso forçado, nem um impacto único. Foi o caos absoluto. Um corte abrupto entre a vida cotidiana e um cenário de sobrevivência extrema. Juliane caiu presa ao seu assento. A selva amortecia e ao mesmo tempo ameaçava. Árvores altas, vegetação fechada, rios desconhecidos. Ela estava ferida, desorientada, com dor e sem qualquer noção de direção. Mas o acidente foi só o começo. A história real que transformou Juliane em um símbolo de resistência humana começa quando ela abre os olhos e percebe que está viva. E absolutamente sozinha. Se você quer histórias reais, documentadas e inacreditáveis, se inscreve no canal e deixa o like. Isso faz o canal crescer e continuar trazendo narrativas que parecem ficção, mas são realidade. A última lembrança clara de Juliane dentro do avião é uma sensação de violência no ar. A cabine sacudindo, o barulho de metal e uma luz branca forte demais para ser apenas relâmpago. Depois disso, a memória vira fragmentos, som, vazio, um giro, e então nada. Quando ela volta a si, está no chão da floresta. O mundo parece distante, como se estivesse ouvindo tudo por baixo d'água. Ela tenta levantar e percebe que algo está errado no corpo. Dor no ombro, ferimentos, confusão mental. Um olho incomoda, a cabeça pesa. Ao redor, silêncio e folhas. Nenhum barulho de motor, nenhum grito, nenhuma voz chamando por ela. A primeira ideia é simples. Preciso encontrar minha mãe. Só que a selva não funciona como um lugar onde você olha ao redor. Tudo é parede, tudo é repetição. E cada passo parece igual ao anterior. Ela grita, a voz morre no verde. Aos poucos, a realidade chega inteira. Ela está isolada, ferida, e não sabe se alguém sequer sabe onde o avião caiu. E aí aparece o dilema que define o resto da história. Ficar parada e esperar, ou andar sem saber para onde. Juliane tinha uma vantagem invisível. A infância dela não foi urbana comum. Os pais eram cientistas e ela havia passado tempo em campo, ouvindo regras básicas de sobrevivência que parecem simples, até você precisar delas para não morrer. Entre essas regras, uma era essencial. Água leva a pessoas. Ela encontra um pequeno curso d'água, um riacho fino, quase tímido, e toma uma decisão que vai definir seu destino: seguir a água. Porque a água cresce, encontra rios maiores, e rios maiores, cedo ou tarde, cruzam caminhos humanos.
Só que andar na selva não é andar, é tropeçar, rasgar a pele, cair, levantar, sentir a dor latejando. O corpo pede descanso, mas a mente sabe que descanso demais vira desistência. O alimento é quase inexistente. O medo de comer algo errado é real. A energia vai embora rápido e o cansaço começa a virar uma névoa que parece engolir a esperança. À noite, o mundo muda de forma. A escuridão é total. Os sons parecem mais próximos e a sensação de vulnerabilidade cresce. Qualquer coisa pode estar ali e você não veria. Ela segue, dia após dia, com passos pequenos, repetidos, como quem faz um pacto. Só preciso avançar um pouco mais. A selva não perdoa ferimento aberto. Mosquitos, umidade, sujeira, tudo vira risco. E com o tempo, Juliane percebe que algo está acontecendo com uma das feridas. Começa a doer de um jeito diferente, mais profundo, mais insistente. Ela vê larvas, uma infestação que se alimenta do tecido vivo. É o tipo de cena que faz muita gente desmaiar só de imaginar. Mas Juliane não tinha esse luxo. Ela precisava manter a cabeça funcionando. Além disso, havia o desgaste acumulado, fome, sede, sono ruim, dor e o esforço constante de caminhar sem direção certa, além da regra do rio. Em vários momentos ela quase não aguenta, e é aí que entra o lado mais importante da sobrevivência, o psicológico. Ela se apega a pequenas metas, um trecho a mais, uma curva do riacho, um ponto de luz. Sobreviver até o próximo amanhecer. A mente dela começa a operar em modo econômico, sem drama, sem fantasia, sem grandes discursos. Só execução, só continuar. Porque na selva, a diferença entre viver e morrer raramente é um evento heróico. Quase sempre é repetição, levantar, andar, beber, respirar e não desistir. Depois de muitos dias, ela encontra sinais mínimos do mundo humano. Não é uma cidade, não é uma estrada. É algo muito mais simples. E naquele contexto, muito mais valioso. Vestígios de atividade. Uma área com aparência de uso. Objetos, estruturas básicas. Isso muda tudo, porque até então a selva era um labirinto sem testemunhas. Agora existe a chance de que alguém passe por ali. Juliane está fraca, mas continua. E quando finalmente encontra um abrigo ligado a trabalhadores locais, ela entende que precisa agir com inteligência, ficar visível, esperar, poupar energia. A fome e a dor ainda estão ali, mas agora existe algo que não existia antes: probabilidade de resgate. Quando os homens retornam, a reação inicial não é cinematográfica, é humana. Surpresa, desconfiança, choque. Uma jovem ferida surgindo do nada no meio do mato parece coisa de lenda. Mas não era lenda. Era uma pessoa real, no limite, que tinha sobrevivido ao que quase ninguém sobreviveria. A partir dali, começa outra jornada. A de ser levada para um lugar onde existe ajuda médica, comunicação e um mundo que ainda funciona. O resgate não apaga o que aconteceu. Ele só muda o tipo de luta. Juliane sobreviveu ao impacto, à selva, à fome, às infecções e ao isolamento. Mas o depois traz perguntas que não têm resposta confortável. Por que ela? Por que ninguém mais? E existe outro peso, o luto. A mãe não sobreviveu. A vida que ela conhecia antes daquela noite não existia mais do mesmo jeito. Com o tempo, Juliane transformou a dor em algo raro, um retorno à ciência, à natureza, ao estudo, como se de algum modo ela precisasse entender o ambiente que quase a matou, e ao mesmo tempo a manteve viva. A história dela atravessou décadas porque ela não foi salva por um milagre conveniente de roteiro. Ela sobreviveu por decisões práticas, resistência mental e uma sequência de escolhas pequenas que somadas viraram o impossível. E esse é o tipo de história que o Real Facts existe para contar. Real, documentada e forte o suficiente para não precisar de exagero.
A história de Juliane Koepke não é só sobre cair do céu e sobreviver, é sobre o que acontece depois do choque. Quando você percebe que está viva, mas tudo ao seu redor diz que você não deveria estar. O que manteve Juliane em movimento não foi uma força sobrenatural. Foi algo muito mais humano, a capacidade de simplificar a realidade quando ela fica grande demais. Seguir a água, evitar riscos desnecessários, conservar energia e transformar cada dia em uma meta pequena e possível. Na selva, sobreviver não é vencer, é persistir. E talvez a parte mais inacreditável seja essa. Depois de tudo, ela não virou um mito distante. Ela continuou existindo, com memória, com marcas, com luto e com uma vida real depois do impossível. Se você quer mais histórias como essa, se inscreve no Real Facts, porque a realidade às vezes é mais brutal e mais impressionante do que qualquer ficção.